para todos os cristãos, assinalada hoje a ressurreição de Jesus Cristo. Bem-vindo ao Jornal da Tarde. Católicos de todo o mundo celebram hoje a ressurreição de Jesus Cristo, 3 dias após a morte. Pela segunda vez consecutiva, os crentes não puderam participar das missas devido à proibição da realização imposta pelo Conselho de Ministros. Mas os padres, membros das igrejas, realizaram missas restritas, como foi o caso dos arautos do Evangelho. O domingo de Páscoa marca a ressurreição de Cristo. Para os católicos, o domingo da ressurreição é o grande dia, o ápice do ano litúrgico. Devido à pandemia da Covid-19, nas igrejas não há missa com a participação de crentes. Faz parte do nosso cotidiano a celebração da Santa Missa. Assim, os arautos realizaram uma missa restrita, mas com todo o ritual inerente à Páscoa. Se a Páscoa é uma importante celebração da igreja cristã, em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo, qual é o significado profundo do termo? Páscoa tem significado de passagem. Essa passagem está descrita no Antigo Testamento como a libertação do povo israelita da escravidão no Egito. No Novo Testamento acontece algo muito mais estupendo, que é a passagem de nosso Senhor Jesus Cristo por esta vida, levando o homem consigo para uma nova vida, a passagem da nossa vida, do pecado, da escravidão do pecado, para a vida da virtude, a vida dos mandamentos, a vida da liberdade, unido a Deus. Por ser dia da liberdade, a Páscoa é igualmente um momento de festa. O coelho e os ovos da Páscoa são símbolos da celebração do dia mais feliz que um cristão pode ter. Primeira igreja do estilo gótico policromado e a terceira no mundo, depois do Brasil e Paraguai, está a ser construída em Moçambique, no bairro Ncobe, município de Matola. Nossa Senhora Porta do Céu vai ser o nome da igreja, que poderá acolher no seu interior cerca de 800 pessoas. Desde a implantação em 2010, alguns crentes católicos frequentam esta capela dos arautos do Evangelho, situada em Ncobe, cidade da Matola, província de Maputo. O crescimento populacional do bairro e o aumento de fiéis cedo tornou a capela pequena. Vimos necessidade de fazer uma coisa à altura para responder às necessidades, vamos assim dizer, da população aqui. Mas também pensamos em algo assim um pouco mais substancioso, artístico, e achamos por bem fazer algo mesmo gótico, grandioso. Trata-se de uma igreja com dimensões de uma basílica, é o que nós pretendemos fazer, a fim de que realmente possa também dar um patrimônio cultural à nossa sociedade, algo inédito assim, para poder responder às necessidades culturais e assim também religiosas. O principal elemento geométrico característico do estilo gótico é o arco quebrado. Este veio substituir o arco em volta completa utilizado no românico. O arco quebrado alivia o peso das paredes e coberturas. Ao mesmo tempo, permite ampliar as aberturas e dar maior beleza visual aos interiores. No seu interior tem uma acústica boa para o coro, a fim de que quando estiver-se ali a cantar e tudo, nós possamos realmente transmitir a mensagem sem interferências externas e sem ecos que possam deturpar a música. Com 6 capelas, a nave principal do edifício vai ter 29 metros de altura. As torres laterais terão 40 metros e a principal 60 metros de altura. São dimensões que conjugam com o nome da igreja, Nossa Senhora Porta do Céu. No interior vão existir vários compartimentos. Ocasiões assim que não haja muitas pessoas e tal, esses compartimentos ficam fechados e pode abrigar apenas 450 pessoas. Mas quando tratarem-se de solenidades, nós abrimos os compartimentos até chegarmos à altura de 800 pessoas. O teto da igreja vai ter uma cobertura especial oriunda da Espanha. Nossa Senhora Porta do Céu é a primeira igreja com estilo gótico policromado a ser construída em Moçambique e a terceira no mundo, depois do Brasil e do Paraguai. Os cristãos comemoram o domingo de Páscoa em cultos familiares como resposta da imposição do Conselho de Ministros.